Portuga Rádio, seu canal das horas vagas invagas. Tudo para aprender o bom e velho português. Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso canal Portuga Rádio. Hoje nós vamos falar sobre vocabulário. É muito bacana, tem muitas dicas aí pra gente, muita coisa nova. Um pouquinho de sinônimos e antônimos, né? Os homônimos e os parônimos. Vamos lá, vamos dar uma fuçada nisso aí. Certo? Primeiro, vamos falar um pouquinho dos sinônimos. Vamos lá? O que são sinônimos? Sinônimos são palavras de significação igual ou quase igual, certo? São aquelas palavras bem semelhantes ao seu significado, não que sua escrita seja igual. Isso daí já são homônimos, homófonos, homográficos, enfim. A gente já vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Vamos citar um exemplo aqui. Ele não aguentava a solidão. É a mesma coisa que eu dissesse que ele não suportava a solidão. Era um sujeito atrevido. É a mesma coisa que eu falar que era um sujeito insolente. Seus pais ficaram atônitos. É a mesma coisa que eu falar que seus pais ficaram preocupados. Compreende? Então, a gente pode ver que sinônimos são palavras que têm o seu significado, palavras diferentes, que possuem o mesmo significado ou um significado muito próximo, né? Muito parecido um do outro, certo? Agora um pouquinho dos antônimos. O que seria um antônimo? Bom, se o sinônimo é a significação igual ou parecida, os antônimos é o oposto, né? É aquilo que significa o contrário da palavra. É bem fácil. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, região habitada, região inabitada, menores desprotegidos, menores protegidos, sinceras amizades, falsas amizades. Veja bem, sincero, falso, habitada, inabitada, protegido, desprotegido, entendeu? É bem fácil, dá para ver, dá para perceber que são palavras, a sua significação completamente oposta. São palavras com significados opostos, né? O antônimo, né? Sinônimo, igual, antônimo, contrário, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho dos homônimos e os parônimos. É uma aula bem rápida, né, pessoal? Dá pra ver que não tem o que falar muito, ficar enrolando. Não, pra quê? É enchimento de linguiça. É muito enchimento de linguiça. São coisas fáceis, são coisas óbvias, entendeu? O que é sinônimo mesmo? O que é antônimo? Isso aí, significados iguais ou opostos. Muito bom. E os homônimos e os parônimos? O que é isso? Um nome bem complicado, homônimo. Parônimo dá pra ver que é uma coisa que, se parece, né? É uma coisa parecida. E os homônimos? Homônimos são os que são iguais. Mas nós temos dois tipos de homônimos. Os homônimos homógrafos e os homônimos homófonos. O que isso significa? Homo, igual, certo? Até aí, beleza. Homo, igual. Grafos. O que é grafo? Lembra na primeira aula que eu falei sobre ortografia? O que significa grafia? Escrita. Então, homógrafos é a escrita que é exatamente igual. E os homófonos?
fono é a pronúncia, certo? Então é a pronúncia igual, homófonos igual na pronúncia, homógrafos iguais na escrita, certo? Vamos ver agora um pouquinho das palavras homônimas, homógrafas. Elas são aquelas que possuem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, veja bem. As homógrafas, hein? Você escreve da mesma forma, mas a pronúncia, você pronuncia ela de forma diferente. Os exemplos aí, ó. Temos o almoço, que é o verbo, né? Eu almoço, tu almoças, ele almoça e por aí vai. E temos o almoço, que é substantivo. A minha mãe serviu o almoço às 10 horas da manhã. Entendeu? Então, almoço, verbo, e almoço, substantivo. Percebam que a grafia é exatamente igual. O que diferencia é a pronúncia, certo? Outro exemplo. Temos o verbo colher. Eu colho, tu colhes, ele colhe, e por aí vai. O verbo colher. E também temos colher, que é o substantivo. Tomei a sopa com colher, certo? Colher e colher se escrevem exatamente da mesma forma. O que os diferencia é o que? A pronúncia. Minha filha, mas como é que eu vou saber se é substantivo, se é verbo, se é O animal, o topeira. Presta atenção. Só olhar como está na frase. É só analisá-la como ela está na frase. Minha mãe serviu o almoço às 10 horas da manhã. É verbo, animal? Isso daí é verbo? Não, é substantivo. É o almoço. Olha o artigo aí na frente da palavra. Qualquer palavra que vem precedida de um artigo, ela é transformada em um substantivo. Ela pode ser verbo, né? Que almoço é verbo. Mas se eu coloco um artigo na frente dele, ele deixa de ser verbo. Ele virou um substantivo, certo? Virou um nome. O almoço. Entendeu? Agora, não quero mais erro, hein? Vamos falar agora um pouquinho das homônimas homófonas, que são aquelas que têm a pronúncia, a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Uma que sempre cai em concursos públicos, né? É o tal do concerto, né? Concerto com S ou concerto com C? Existem as duas? Existem as duas. Mas, apesar da pronúncia ser exatamente igual, seu significado é diferente. Se eu quero falar sobre um concerto musical, é com C. Mas se eu quero falar sobre um reparo, consertar, é com S. Veja uma frase bem bacana, ó. O baixista da banda providenciou o conserto do seu instrumento. Poxa, e aí? Qual concerto que é? Concerto com S ou concerto com C? Minha filha, eu não sei, porque é o baixista, né, tá falando de música, né, o instrumento é música, né, é com C, não é? Não é com C? Burro, animal! Não, não é com C. Nesse caso, é com S, porque ele providenciou o reparo do seu instrumento. Ele mandou consertar, o instrumento estava quebrado. Apresentou uma pane.
Entendeu? Mas tá bom, vamos lá. Vamos citar agora outros exemplos, né, de homófonos. Em sessão de Câmara, foi aprovada a cessão de terras aos sem terras. Você entendeu? Vamos repetir. Em sessão de Câmara, foi aprovada a cessão de terras aos sem terras. Olha só. Vamos citar um outro exemplo aqui, ó. O jovem balconista trabalha na seção de eletrodomésticos. Puxa vida, quanta seção, né? Seção com 2 S, seção com C cedilha e seção com C. Caraca, mano. É tudo seção. Mas e aí? Como é que a gente faz para diferenciar? Poxa, se eu penso numa repartição de uma empresa, enfim, é uma seção com C cedilha. Dirija-se à seção de reclamações para efetuar a sua reclamação. Se eu falo de seção com C, eu estou falando do verbo ceder, o ato de ceder, você doar, certo? Você está doando, você está cedendo algo a alguém. Então é seção com C. E sessão com 2 S? Pô, pensa, sessão da tarde. A sessão da tarde é com o quê? Com 2 S, com C cedilha ou com C? Sessão com 2 S, porque é uma reunião, é uma sessão. Fui à sessão de cinema. A exibição. Entendeu? Uma sessão. Em sessão de Câmara, ou seja, em reunião de Câmara, foi aprovada a sessão. É a mesma coisa que conceder. Concessão de terras ao sem terra. Concessão estaria certo? Também estaria certo, mas cessão também está certo, né? O jovem balconista trabalha na cessão, na repartição de eletrodomésticos. Compreendeu? Vamos ver mais uma? A cozinheira acendeu o fogão para o almoço. E o balão acendeu lentamente, encantando os observadores. Olha só que bacana. Acendeu. Um é só com C e o outro é com SC. Bom, essa é bem bacana você pensar. Se tem um S, pensa em subir. S de subir. O balão ascendeu, ele subiu aos céus. Se não tem um S, acendeu, é ligar, botar fogo, pôr fogo, entendeu? A cozinheira ligou o fogão para o almoço, compreendeu? Mais um. A plateia aplaudiu o concerto da orquestra sinfônica e o taxista providenciou o conserto de seu carro. É aquilo que eu falei sobre o concerto. Concerto com C, sessão musical. Concerto com S, reparo, consertar algo, né? Bom, outros exemplos aqui bem bacaninhas, certo? O músico providenciou o concerto de seu instrumento. Aquilo que eu falei. Concerto com S. Já frequentei sessão espírita. Que sessão é essa? Sessão com C cedilha? É uma repartição espírita? Não. É uma reunião espírita. Então, a sessão com 2 S's. Dirigi-me à sessão de crediário. Dirigi-me à repartição de crediário. A viúva fez a cessão de um terreno à entidade beneficente. Bem bacana, né? Vamos ver mais, só para fixar bem na cabeça.
É intenção do governo realizar um censo demográfico. Essa atenção com C não é a atenção com S de algo energia, entendeu? Elétrico. Não, essa atenção com C cedilha vem de intenção, certo? É necessário que todos tenham um senso crítico diante da realidade. Senso com S e senso com C, certo? Um senso com S um senso com C, perdão. É um recenseamento, é uma pesquisa, certo? Uma pesquisa demográfica. Um senso com S é um juízo, né? Tem um senso crítico, né? O deputado teve seu mandato cassado. Não é mandado, nem cassado com C cedilha, né? Caçar com C cedilha é perseguir animais. Caçar com 2 S é anular, é invalidar. Nesse caso é caçado com 2 S. E mandato, não é mandado, certo? Mandado é uma ordem expressa. Agora, mandato é um período de governo, certo? Mandado, você está mandando alguém realizar alguma coisa. Ó, foi mandado que você cumpra essas ordens e blá 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 blá. Mandato é um período político, né? O réu expia numa cela os crimes cometidos. O que é isso? Expia? O réu ele tá fuxicando ali, ele tá espiando ali, ó. Ele tá espiando o que tá acontecendo ali com o pessoal ali na cela do vizinho. Não, besta. Não, burro. Não! Caraca, mano. Espia com X é sofrer, é pagar por algo. Espia com S, aí sim é de espionar. Cela com S é um lugar para você sentar, certo? É um arreio. Selar correspondência também, podemos dizer, né? Agora, cela com C é um pequeno quarto de dormir, é a cela. Os presos ficam dentro das celas com C. O artigo foi incerto na Constituição. O que é isso, meu Deus? Meu Deus, o que é isso? Não sei. Vem de quê? Inserir. Foi incerto, ele inseriu. E se fosse com C? Aí seria algo duvidoso, algo que não estava certo, certo? A resposta está errada, a resposta está incerta, com C, certo? Não vai me colocar certo com S, pelo amor de Deus, não vai. Ai, você tá pedindo pra tomar um cacete, mano. O garoto acendeu o balão e este ascendeu lentamente aos céus. A mesma coisa que eu acabei de falar, né? Acender com C apenas, botar fogo, ligar. Acendeu com S, C é subir, né? Aqui agora eu vou deixar para vocês uma tabelinha com uma lista dos principais homônimos, certo? Aqui, ó, para você ver, acento com C, sinal gráfico, acento com 2 S, lugar para sentar, brocha com X, com CH, um prego curto, brocha com X, um pincel grande, né? E temos aí várias, ó, cela com C, aquilo que eu falei, um pequeno quarto de dormir, cela com S, um arreio, selar a correspondência, né? Ah, eu coloquei a cela no cavalo, né, para eu sentar.
sela, arreio, com S. Cerração, com C, é um nevoeiro espesso, a cerração baixou. Serração com S, é o ato de serrar, você serrar uma árvore. Essa é bem bacana, ó. Cozer, com S, é costurar. E cozer, com Z, é cozinhar. Bem bacana, né? Espectador, com S, é aquele que assiste a algo. Espectador, com X, aquele que espera. Espiar, com S, espionar, aquilo que eu falei. Espiar, com X, sofrer as consequências. Tensão, com C cedilha, é um propósito, é uma intenção. Tensão, com S, é um estado de tenso, tensão da corrente elétrica, né? Serrar, com C, é o que eu falei. Serrar com S é cortar, serrar com C, fechar. A doce donzela cerrou sutilmente seus olhos até cair no sono. Esse cerrar é com S? Pode deixar, com S sim, é com S, acertei, é com S. Não, seu animal, só se você pegou um serrote e cerrou a cara dela, né? Arrancou os olhos da pobre donzela, da coitada. Não, cerrar, ela cerrou com C, porque ela fechou lentamente. Até aí, beleza? Vamos agora falar um pouquinho das palavras parônimas, que são aquelas parecidas na escrita e na sua pronúncia. Vamos lá? Chegou ao país o eminente cientista. É necessário melhorar a situação carcerária no país, pois uma rebelião é iminente. Qual a diferença de eminente e iminente? Iminente é algo que está para acontecer, que está próximo de acontecer, está bem próximo. Eminente é o alto, notável, um célebre. O Papa, a eminência do Papa, o célebre, o notável do Papa, entendeu? Vamos ver mais. Vários problemas emergiram com as investigações e o navio imergiu, desaparecendo nas águas do oceano. Se eu coloco o navio e um espacinho, aqui é o melhor. Vamos trocar no lugar do navio, colocar um submarino. Olha só que bem bacana. O submarino e espacinho. E aí? Ele imergiu ou ele emergiu? Não sei. Tanto faz. Ele tanto pode emergir quanto imergir. Tá. Se eu coloco só isso, eu posso usar os dois. Mas e depois, se eu coloco uma vírgula aí, ó. O navio, tananana, espacinho, desaparecendo nas águas do oceano. O submarino, perdão. Então, o submarino imergiu, ou seja, ele afundou, ele mergulhou, desaparecendo nas águas do oceano. Se eu coloco o submarino, espacinho, aparecendo nas águas do oceano, aí eu vou dizer que o submarino emergiu, né? Tornou-se visível, ele apareceu, né? Vários problemas apareceram com as investigações, certo? E o navio imergiu, o submarino imergiu, o navio mergulhou, desaparecendo nas águas do oceano. É bem fácil, né, pessoal? Não tem o que você se prender nisso, né? Vamos ver mais um pouquinho, só para fixar mais aí na nossa cabeça, né? O motorista imprudente infringiu as leis de trânsito
e o policial infligiu-lhe dura multa. Ah, essa é complicada, porque muitas pessoas confundem infligir com infringir. Se é infringir com R, ele desrespeitou, faltou com respeito. E infligir com L, aplicar pena. Entendeu? Então, o motorista imprudente desrespeitou as leis de trânsito e o policial aplicou-lhe a dura multa. Ou seja, infringiu, desrespeitou e infligiu, aplicou. Certo? Mais um exemplo. No desfile, notava-se a discrição das pessoas no vestir e os alunos fizeram a descrição da sala. Se eu quero falar, eu quero descrever alguma coisa ou algum lugar, eu vou fazer a descrição, certo? A descrição de determinado ambiente. Agora, se eu quero ser discreto, eu estou falando de discrição, a simplicidade, ser discreto, certo? Tem como errar, gente? Não tem como errar, né? Pelo amor, é muito fácil, pessoal. Como é que você vai errar uma coisa tão banal desse jeito, tão fácil? Dá pra? Não dá, cara, não dá. Aí eu tenho que chegar na pessoa e falar, ô amigo, você é muito burro. Certo? Mas vamos lá, vamos só para fechar, vamos ver mais alguns exemplos para você ter aquela noção, fixar mesmo na sua cabecinha, ficar aquele negócio matutando supletivo. Vamos lá. O casebre, que estava localizado na eminência do morro, ou seja, no alto do morro, entendeu? O mundo está na iminência de uma crise econômica. O mundo está próximo de uma crise econômica, entendeu? O mundo está na iminência de uma crise econômica, está próximo de uma crise. O deputado ratificou suas propostas que eram incontestáveis. Vamos dar uma pausa aí? Ó, o deputado ratificou suas propostas. Ratificou ou retificou? Os dois existem. Mas aqui, ó, que eram incontestáveis, ou seja, não tinha conversa. Então ele confirmou as suas propostas. Se eu falasse retificou, lembra de retífica de automóveis? Então você leva o seu automóvel numa retífica para quê? Para ele consertar aquilo que estava errado. Se eu coloco o deputado retificou suas propostas, ou seja, ele reanalisou, ele arrumou as suas propostas, entendeu? Não tem erro, não tem como errar. Ele corrigiu, ele retificou suas propostas, ele corrigiu suas propostas, certo? Um rosto vultuoso, né? Atacado pela congestão facial, uma vultuosidade, né? O rosto da pessoa fica toda vermelha, branquela lá, fica todo vermelhão. Você olha, parece um tomate, um pimentão. É um rosto vultuoso. Agora, se eu quero falar uma coisa de grande valor, por exemplo, um roubo vultoso, muito de grande valor, uma coisa muito grande, entendeu? Um roubo vultoso. Vamos ver só mais um pra gente poder estar finalizando, que já tem aí seus 30 e poucos minutos de aula. Vamos lá. O submarino imergiu, desaparecendo nas águas do mar. A verdade emergiu com as investigações, é aquilo que eu já falei. No país,
a discriminação racial é crime. Vamos lá. No país, a discriminação facial... O submarino imergiu, desaparecendo nas águas do mar. A verdade emergiu com as investigações. É aquilo que eu já falei, né? Não tem nem o que ficar enrolando nisso, não tem por que ficar enrolando nisso. No país, a discriminação racial é crime. Discriminação. Você discriminar algo, não é discriminar, certo? Discriminar tem outro significado, não tem nada a ver com isso. Discriminar é inocentar, né? Tornar inocente. Discriminar é você diferenciar, né? Que é o caso no país. A discriminação racial é crime. Você está discriminando, você está diferenciando, né? Na França, há manifestações em favor da discriminação da nudez em locais públicos. Veja bem, chega até a ser uma coisa bizarra, né? A discriminação, você não está diferenciando a nudez, não. Você está discriminando, a favor da discriminação. O pessoal pensa, nossa, mas a favor da discriminação da nudez, o pessoal anda tudo pelado lá? Estão querendo, cara. Eles estão querendo tornar algo legal, tornar a nudez em locais públicos, uma coisa legal. Olha só, bem bacana, né? No balanço da empresa, os funcionários fizeram a discriminação dos produtos, ou seja, eles diferenciaram, fizeram a diferenciação, né? Sua presença fragrante me fez lembrar das flores campestres. Olha que legal, outro exemplo bem bacana, né? Sua presença fragrante, pegou no fragra? Não é fragra. Pelo amor de Deus, não é fragra. Ah, mas eu sempre falei fraga, não é fragra, não. Pegou em fragrante. Não é. Vê se aprende, ô Periquitiberto. Aprende. Periquitiberto, pelo amor de Deus. Aprende. Não é fragrante, me pegou em flagrante. Não. Para esse tipo de exemplo, eu falo flagrante, com L, que é pegou no flagra. Esse com R, fragrante, vem de fragrância, odor, cheiro. Sua presença fragrante me fez lembrar das flores campestres. Ou seja, sua presença perfumada me fez lembrar das flores campestres. Entendeu agora? Agora eu entendi. Agora caiu um pouquinho a ficha aqui. Que ficha, rapaz? Que ficha? Não usa nem mais cartão. Não, eu ia falar isso agora. Não é mais cartão, não é ficha, é cartão. Não, cara. Não usa nem mais cartão. O negócio agora é tudo... Nem telefone público, mas o pessoal tá colocando na rua. Nem também colocar pra quê, né? O pessoal destrói tudo. Enfim. Continuando. A professora... antes disso, você entendeu? Fragrante e flagrante. Agora entendi. Flagrante é de cheiro, né? De cheiro, de sentir, de cheirar. E flagrante é você pegar na boca da botija, né? Vamos deixar assim, vai. É isso aí, vamos lá. A professora pediu aos alunos que fizessem a descrição da sala. Ela pediu o quê? Para você descrever a sala, entendeu? Fizeram a descrição da sala. Eles descreveram como é a sala, certo? Agora vou deixar para vocês outro quadro, um quadro bem bacana dos principais parônimos, né? Comprimento e cumprimento. Comprimento com o é extensão. Você vê o comprimento da saia da menina. Cumprimento é uma saudação, você cumprimentar, né? Assoar,
com o é limpar o nariz, aquele famoso tirar o ranho. Assoar é vaiar. O povo assoou o candidato a político, ou seja, o povo vaiou aquele candidato a política, né? Estada é uma permanência de pessoas. Estadia é uma permanência de veículos. Outra que o pessoal sempre mete o pé na jaca é o fuzil e o fusível. Fuzil é uma espingarda, é uma arma, é um fuzil. Fusível é aquele condutor elétrico que você teima em falar que é um fuzil que você tem que trocar, que queimou o fuzil. Não é fuzil, é fusível. Certo? Pleito é uma disputa. É um cargo político. Os candidatos concorreram ao pleito do presidente. Né? Uma disputa à presidência, ao pleito da presidência. Preito com R, apesar de ser uma palavra bem feia, ela existe e significa uma homenagem. Os alunos preitearam seu professor. Os alunos homenagearam seu professor. Entendeu? Que mais? Exportar é você mandar para fora do país. Importar é você trazer para dentro do país. É a mesma coisa que interior e exterior. Interior está dentro, exterior está fora, né? Absolver, com L, é você tornar inocente. E absorver, com R, apesar de eu ter essa, né, essa maravilhosa, esse maravilhoso sotaque de porta, portão, porteira, por favor. Absorver, eu não tô falando errado não. Tá certo? Certo. Que significa sorver, aspirar, retirar, né? Absorver, né? E absolver, inocentar, absorver, aspirar. Entendeu? Entenderam? Qual o significado de um e outro? O último aqui, ó, que dá bastante problema, é o tal de despercebido e desapercebido. Despercebido é não ser notado, você passou despercebido, né? Você passou sem ser notado. Agora, desapercebido, você está desprevenido. Ah, fui à festa e não percebi que estava desapercebido, ou seja, você não estava prevenido, né? Você estava desprevenido para aquela situação, você não tinha dinheiro para comprar tal coisa, entendeu? Isso é desapercebido, certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula bem um pouco longa, um pouco extensa, né? Deu quase 40 minutos aí de blá blá blás aí pra gente. Mas eu procurei pegar aqueles focos mais importantes na questão do vocabulário, dos antônimos, parônimos, homônimos e por aí vai, sinônimos, que é o que cai no concurso. Não adianta, não tem como fugir. Esses são chatos, aquelas tabelinhas lá, dá uma lida bacana nela, dá uma copiada, porque elas são as principais mesmo, entendeu? Que vocês vão precisar disso e vai ser bem bacana, que pode estudar, que é o que cai na prova. Ah, mas qual prova? Mas qual prova? Você tá falando de qual prova? Ô Spiritberto, presta atenção, cara. Qualquer prova, cara. Qualquer prova. Ai, qualquer uma? Qualquer prova de concurso público aí que você vai fazer, essas questões assim caem, cara. Caem. Tá? Só ficar atento, não pisar na bola, não ler rápido, né? Leia pausadamente. E vamos lá, eu vou tentar deixar mais uns exercícios aí pra vocês, e vocês vão fazendo. E eu vou tentar fazer um outro vídeo só com a correção
desses exercícios, né? Não colocar só o gabarito, fazer a correção passo a passo para vocês, ok? Bom, pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado. Curta o canal aí, dá um like aí no vídeo, divulga aí, compartilha com o pessoal aí, ajuda a gente a crescer pra gente sempre poder trazer algo novo para vocês, né? E é isso. Fique com Deus e até mais. Você assistiu a mais um episódio do nosso canal Portuga Rádio. Não deixe de comentar, tirar suas dúvidas, estamos sempre à disposição. Curta nossa página e siga o nosso canal. Compartilhe, divulga, peça pra mamãe comprar e levar pra casa. Ah não, pera aí, não é produto. Curte aí do mesmo jeito, vai. Portuga Rádio, sempre uma novidade pra você.